No vídeo de hoje nós vamos fazer meio que um tutorial, meio que um jogo de Excel, para você que ainda está patinando com tabelas, funções, algumas operações matemáticas, consiga de uma forma mais gamificada sair do zero. Esse jogo ele é nível básico, então se você já trabalha com Excel, você vai achar ele um pouco simples, mas o intuito desse vídeo é tentar ajudar o maior número de pessoas, que são as pessoas que têm quase nenhum conhecimento de Excel. Então a gente já pode dar início. Essa é a fazenda do Sr. Bita. O Bita é um fazendeiro que faz todo o controle da horta dele usando um caderninho. E as contas que ele precisa fazer, eventualmente, ele usa uma calculadora. Mas hoje, qual é a grande dor de cabeça do Sr. Bita? A horta dele tem crescido muito e ele sabe que essa pequena horta um dia vai se transformar numa empresa. E você foi contratado como analista financeiro da empresa e vai começar a controlar esse pequeno estoque de produtos no que poderá se tornar um grande empreendimento um dia. E o objetivo daqui é construir um relatório completo. E para isso a gente vai ter que passar por algumas fases. Nesse caso vão ser 6 fases. A primeira fase será a fase da digitação. A gente vai sair dos itens físicos e levar para o digital, nesse caso o Excel. Depois iremos para a segunda fase, que será a fase da formatação, para colocar as coisas de uma forma organizada, que outras pessoas consigam entender. Depois passaremos pelas fases 3 e 4, que a gente vai introduzir uma matemática básica e falaremos também de funções simples. Na fase 5 vamos começar a fazer análises, para tentar extrair informações das nossas planilhas. E por último, iremos finalizar os nossos relatórios incluindo gráficos simples, mas que consigam informar muita coisa. Então a gente já pode começar, vamos para a fase 1, fase da digitação. E esse aqui são os produtos que o Bita tem em estoque. Então ele tem berinjela, cenoura, pera, abóbora, laranja. E cada produto tem um tipo, Por exemplo, a berinjela é um legume e tem 5 quilos em estoque. A laranja é uma fruta e tem 10 quilos. Então todas essas informações que estão físicas, dentro do estoque, nós vamos trazê-las para o digital, para o Excel. E o Sr. Bita já veio falar com a gente, ele está pedindo aqui para a gente passar as informações dos produtos para uma nova planilha de Excel e criar uma coluna para o produto, uma coluna para tipo e uma coluna para quantidade. Então, o nosso primeiro passo vai ser criar um novo arquivo de Excel. Para isso, a gente vai vir aqui na barra pesquisar, vamos digitar Excel e clicar sobre o aplicativo dele. O Excel vai trazer a gente para o menu principal. E aqui em pasta de trabalho em branco, nós vamos criar um novo documento para o Excel. A gente clica sobre ele e o Excel vai nos trazer aqui para esse primeiro documento, que a gente pode já começar a trabalhar. Bom, na parte superior aqui, na parte de cima, a gente tem a barra de ferramentas, onde a gente tem diversas coisas que a gente pode fazer com as nossas tabelas, com gráficos, mas nesse primeiro momento a gente vai deixar aqui em página inicial. E conforme o curso, conforme o nosso tutorial for avançando, a gente vai passando e detalhando cada um deles conforme a necessidade for aparecendo. Já aqui na parte de baixo, você pode ir adicionando novas planilhas dentro dessa pasta de trabalho, clicando nesse sinal de mais. Mas como o nosso projeto é um pouco mais simples, a gente vai deixar por hora apenas uma planilha. Então, para você deletar essas planilhas adicionadas, você clica com o botão direito do mouse e clica em excluir também. Clica com o botão direito do mouse e excluir. E a gente vai ficar só com uma planilha aqui. E para renomear ela, a gente clica sobre ela novamente com o botão direito, só que dessa vez a gente vai em renomear. Eu vou colocar aqui estoque de produtos. E clico em qualquer lugar da planilha. Dentro da área de trabalho do Excel, você vai ver que ele é dividido de uma forma de grades aqui, entre colunas e linhas. As linhas são uma sequência de números e já as colunas são nomeadas por letras, E a menor parte desse documento é onde a gente vai escrever as informações, que são as células. As células nada mais são que do cruzamento entre uma coluna e uma linha. Por exemplo, essa é a célula C4. Por quê? Porque ela é o cruzamento da coluna C com a linha 4, C4. Você pode ver aqui na caixa de nome, você consegue verificar o nome dessa célula que está selecionada. Por exemplo, se eu vier para a direita, clicar sobre a célula D4, aqui na caixa de nome, automaticamente ela vai nomear o D4. Então a gente já pode começar a digitar os valores aqui para dentro da nossa planilha. Então eu vou selecionar aqui a célula A1 e vou colocar o nosso primeiro produto, nesse caso beterraba. E vou dar um Enter e automaticamente, e sempre quando a gente digita e dar um Enter, o cursor, que é esse quadrado esverdeado aqui, ele vai exatamente para a linha de baixo. O nosso próximo produto é a laranja. Dou um Enter, ele vai para a linha de baixo e vou colocar aqui o tomate. Pode ver que eu estou colocando os produtos aqui primeiro. Mas também a gente tem outras informações, por exemplo, o tipo, que tem um tipo que eles variam entre legume e também fruta. Então eu vou colocar aqui na coluna B
esses tipos de legume e fruta. A beterraba é um legume, a laranja é uma fruta e o tomate é um legume. Aqui na coluna C, eu vou colocar os quilos, a quantidade de quilos que a gente tem em estoque. Aqui a berinjela são 5 quilos, a laranja são 10 quilos e o tomate são 5 quilos. Bom, então a gente já tem algo parecido com uma tabela. A nossa tabela já está começando a ganhar forma aqui, só basicamente digitando o que a gente tem dos produtos no estoque aqui no Excel. E agora eu vou colocar mais um produto, por exemplo, a cenoura. Eu vou vir aqui na célula A4, eu vou deixar selecionado, mas eu não vou escrever aqui. Eu vou vir aqui nesse local que é a barra de fórmulas do Excel. Eu vou clicar sobre ela e eu vou digitar aqui o nosso próximo produto. Nesse caso é a cenoura. Bom, pode ver que conforme eu digito aqui na nossa barra de fórmulas, ele está inserindo o valor exatamente onde estava selecionado, na célula A4. Eu vou dar um Enter, a nossa barra de fórmulas vai voltar a ficar em branco e automaticamente é selecionado a célula A5, ou seja, o cursor foi para baixo. E eu vou continuar aqui inserindo as características da cenoura. A cenoura é um legume. E agora eu vou para a célula C4 e vou colocar 12 quilos. Agora que a nossa tabela já está tomando um pouco mais de forma, a gente pode falar sobre a principal ferramenta aqui no Excel, que é o mouse. O mouse tem basicamente 5 funções aqui no Excel. A primeira é quando ele tem esse ícone em formato de cruz branca aqui, que é quando você pode selecionar as células. Por exemplo, eu selecionei esse intervalo. E você pode fazer diversas coisas com essa seleção. Por exemplo, clique com o botão direito sobre os itens selecionados, vá em copiar. Agora você vai selecionar a célula A5, clique nela com o botão direito e vem em colar. E você trouxe as mesmas informações que estavam lá em cima para aqui para a parte de baixo. Para tirar essa seleção, você só precisa dar um ESC 2 vezes. Outra funcionalidade do mouse é você vem aqui com esse ícone aqui de seleção, faz a seleção e agora levemente vai indo para a direita até atingir essa linha do cursor verde. Você vai notar que o mouse trocou de ícone. Ele foi para essa cruz com setas nas pontas. Isso quer dizer que você pode clicar, segurar e arrastar e mudar a posição da tabela para onde você quiser. Esse ícone tem a função de mover as tabelas, mover células e colunas, o que você desejar. Vamos novamente ir para o ícone aqui e voltar lá para o canto da nossa tabela. Eu vou tirar a seleção clicando em qualquer outro lugar e agora eu vou selecionar somente a última linha. Na verdade, eu vou voltar aqui, antes de mostrar a terceira funcionalidade do mouse, eu vou deletar esses dados que eu coloquei, do copia e cola. Então, eu vou selecionar o item cenoura aqui, cenoura, legume e 12 quilos. E eu vou apresentar a terceira funcionalidade do mouse. Note que está todo selecionado com essa coloração verde aqui. Se você vier com o mouse no canto, ele vai trocar o ícone para essa cruz preta agora. Isso significa que ele liberou a funcionalidade de você clicar, segurar e arrastar para baixo e eu vou vir até mais ou menos 14. Eu vou adicionar mais 10 itens. Note que os textos foram colocados em sequência, ou seja, ele repetiu os textos aqui, cenoura, mais 10 vezes, legume também foi colocado mais 10 vezes, e essa funcionalidade de sequência, quando você tem um número dentro dessa sequência, né, desses valores que a gente selecionou e arrastou aqui para baixo, o Excel entende que a gente está querendo fazer com que a numeração crie uma sequência. Nesse caso ele foi 12, 13, 14, 15 até 22. Essa foi apenas uma exemplificação para mostrar o funcionamento dessa funcionalidade do mouse. Eu vou até deletar aqui novamente e mostrar a quarta funcionalidade, que é o de seleção de linhas e colunas. Agora, se a gente, por exemplo, vier aqui até uma coluna, por exemplo, na coluna C, você vai verificar que o mouse alterou novamente de ícone. Agora ele virou uma seta preta. E se você clicar com essa seta preta, é possível ver que ele selecionou toda essa coluna, a coluna C. E nisso para que é importante? Quando a gente quer fazer uma alteração na coluna inteira. Dessa vez eu vou, por exemplo, colocar a coloração amarela nele. Você vai ver que toda a coluna ficou com a coloração amarela. E isso é válido também para as linhas. Vou vir aqui na linha 4, você vai notar que o mouse trocou novamente de ícone, ele se tornou uma célula, só que agora ele aponta para a direita. Vou clicar sobre a linha, sobre esse número 4. Ele vai selecionar toda a linha e eu venho aqui, pinto ela de amarelo. Essa foi uma exemplificação também. E para retornar, não faz sentido, né, ter essa cruz amarela aqui no nosso projeto, então eu vou dar um Ctrl Z. Seguro o Ctrl e aperto o Z. Seguro o Ctrl e aperto o Z. Como a gente apertou 2 vezes Ctrl Z, ele eliminou os 2 comandos anteriores de pintar
a coluna e a linha. E a quinta e última funcionalidade do mouse é com relação ao espaçamento entre linhas e colunas. Você vai notar quando eu passo o mouse sobre uma coluna, o ícone do mouse vai trocar para essa seta, mas se eu for indo para a direita, novamente o mouse troca de forma. Ele agora se torna uma cruz, né, com setas para a direita e para a esquerda. Isso indica que eu posso mexer. Na verdade, eu estou mexendo no espaçamento da coluna, nos pixels, né, da coluna, nada mais do que o espaçamento dela. E eu consigo deixar ela mais estreita ou mais alongada, dependendo da formatação que a gente vai querer. E eu posso fazer o mesmo aqui na linha. Se você passar o mouse aqui sobre o número 1, o mouse muda de forma, mas se você for um pouco mais para baixo entre a linha, você vai ver que é possível alterar a espessura da linha aqui. Para cima e para baixo, você faz com que ela se altere. Mas ao invés de alterar o espaçamento, eu utilizo mais o espaçamento automático, que é a mesma funcionalidade. Quando o mouse fica com esse ícone, você clica 2 vezes seguidas. O espaçamento vai ficar de uma maneira que acomode a formatação da letra ou da melhor maneira possível. A mesma coisa com as colunas. Eu posso selecionar só uma aqui, por exemplo, eu vou selecionar só C. Eu clico 2 vezes e o espaçamento da coluna vai ficar com o exato tamanho que a gente precisa do que está escrito aqui dentro, do que está escrito dentro da coluna. Eu posso também selecionar múltiplas colunas, nesse caso eu estou selecionando todas A, B e C de uma vez. E se eu clicar em qualquer uma dessas linhas aqui, ó, no entanto que o mouse tem essa forma, eu clico 2 vezes. E agora todas as linhas tiveram a autoformatação, né? Eles ficaram com o tamanho que a coluna necessita ter. Sabendo dessas funcionalidades, nós podemos dar sequência na digitação dos produtos. Então, depois da cenoura vem a maçã, uma fruta, e a gente tem 12 quilos em estoque. O pimentão é um legume, temos 23 quilos em estoque. A pera é uma fruta e temos 23 quilos em estoque também. A cebola e temos 13 quilos em estoque. A uva é uma fruta, 9 quilos em estoque. E por último a abóbora, que é um legume e temos 8 quilos em estoque. Eu escrevi legume com E maiúsculo e para você entrar e poder editar uma célula é muito simples, basta você vir e selecionar ela, como ela está na posição B10. Deixei ela selecionada, você pode clicar 2 vezes sobre a célula e um cursor de digitação vai aparecer dentro dela. É só você, com a seta você consegue navegar entre cada um desses caracteres. Eu vou posicionar logo ao lado aqui, aperto esse backspace para apagar o que está do lado e digito E e dou um Enter, o cursor vai para baixo e a edição foi feita com sucesso. Outro ponto que vale destacar aqui no Excel é o auto-preenchimento. Por exemplo, imagine que eu tenha mais um produto a ser colocado aqui no estoque, que é o abacate. Eu vou colocar AB. O Excel vai entender que eu quero repetir um item que já foi escrito na coluna A. Nesse caso, abóbora. Mas eu não quero abóbora. Então, o que eu preciso fazer? Escrever abacate, ignorando o auto-preenchimento. E por que o Excel faz isso? Eu dou um Enter, ele vai para baixo, o abacate foi adicionado. Eu vou deletar porque esse item não está no nosso estoque. Mas por que o Excel faz isso? Muitas vezes a gente vai preencher valores que já existem. Então a gente só precisa, por exemplo, se a gente fosse adicionar mais uma abóbora aqui no Excel, bastaria a gente escrever AB e dar um Enter. Então o Excel ele tem essa inteligência por trás dele, sugerindo que a gente está querendo repetir o valor, sendo que nós não precisávamos. Então vou voltar a deletar e a gente tem os nossos 10 itens aqui. E com relação à digitação, o que era para ter sido feito nós já fizemos, que foi digitar todos os produtos em 3 colunas, uma coluna para produto, outra coluna para tipo e outra coluna para quantidades. Então falta a gente colocar o cabeçalho e nomear cada uma dessas colunas. Para fazer isso, a gente vai vir aqui na linha 1 e quando o mouse ficar com esse ícone de seta, a gente vai clicar e selecionar toda a linha. Agora com o botão direito do mouse, a gente vai clicar novamente e vamos vir em inserir. O Excel vai adicionar uma nova linha aqui, uma nova linha 1, e vai empurrar todos os elementos para baixo, dessa maneira conforme nós fizemos. E isso também vale para as colunas, por exemplo. Vamos empurrar toda a tabela agora para a direita, adicionando uma coluna aqui no lugar onde está a coluna A. Para isso a gente vai selecionar a coluna, clicar com o botão direito do mouse e vir inserir, e o Excel adicionou uma coluna aqui à esquerda, empurrando toda a nossa coluna para a direita. E agora na célula B1 a gente pode adicionar o cabeçalho que vai dar nome a essa coluna. Aqui vai ser, eu vou chamar de produtos.
e vou escrever produtos aqui. Aqui eu vou colocar o tipo, que são os tipos dos legumes. E aqui eu vou colocar quantidades. Quantidades. E vou dar um Enter. Você vai ver que o Excel, quando eu escrevi quantidades aqui, os caracteres ficaram para fora da célula. Isso não tem o menor problema. E para resolver essa situação, ou você vem com o mouse aqui. Quando ele ficar com esse ícone, você clica, segura e arrasta até que quantidades fique completamente dentro da célula. E para finalizar, eu vou selecionar novamente toda a nossa tabela. Vou vir aqui na borda da seleção. Quando o ícone do mouse ficar com essa forma, vou clicar, segurar e arrastar. E vou deixar posicionado aqui com produtos na célula B2. Vou clicar em qualquer outro lugar da planilha e a gente tem finalizado o que precisava ser feito. Para isso nós vamos vir aqui nessa aba Arquivo. Vamos clicar aqui em Salvar. Clicamos em Procurar. Essa nova janela vai ser aberta. Você vai selecionar a pasta que você quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui em Documentos. E vou aqui em nome do arquivo, vou colocar um nome para o nosso arquivo, para a nossa pasta de trabalho. Eu vou então deletar tudo isso aqui e vou colocar estoque de produtos. Bom, e vou vir aqui em salvar. Você vai ver que aqui no topo, na barra verde aqui de cima, o Excel já nomeou o nosso projeto em estoque de produtos e ele já está salvo no nosso computador também. Muito simples. Bom, pessoal, uma vez concluída a primeira fase, a gente já pode ir para a segunda fase, que é a fase da formatação. E novamente nós recebemos mais um pedido do Sr. Bita. Agora ele está pedindo para que a gente coloque a tabela numa forma organizada e para que a gente mantenha um padrão na empresa. Para isso ele sugeriu 3 imagens de tabelas que ele encontrou no Google que nós podemos usar para a gente começar a fazer a formatação desses dados. Com esses 3 tipos de formatação em mente, a gente já pode voltar para o Excel e dar início nesse processo. Voltando à nossa tabela, nós vamos começar a formatação fazendo o alinhamento dela. Caso você não esteja visualizando, é só você voltar aqui em página inicial, clicando sobre essa aba. E agora a gente vai selecionar a tabela, selecionando toda ela, a gente pode aplicar diversos tipos de alinhamento. Por exemplo, o primeiro alinhamento que você pode verificar é o alinhamento todo à esquerda. Todos os elementos estão à esquerda aqui das colunas. Mas se nós clicarmos em centralizar, nesse segundo ícone aqui ao lado, todos os elementos dentro de cada uma das colunas vão ficar todos ao centro. Você pode notar como eles ficaram aqui abaixo. Nós também poderíamos ter colocados todos com alinhamento à direita, mas nesse caso a gente vai manter o alinhamento ao centro de todos esses elementos aqui. Continuando aqui no alinhamento, nós vamos vir aqui, clicar sobre a linha 2, clicar com o botão direito do mouse e vamos inserir para adicionar uma nova linha. Aqui a gente vai selecionar 3 células, a célula A, B e C da linha 2. Vamos vir aqui em mesclar e centralizar e clicar sobre ela. Você vai notar que o Excel agrupou todas essas 3 linhas selecionadas em uma só. E aqui é exatamente onde a gente vai colocar o título da nossa tabela, que será estoque de produtos. Agora, para melhorar ainda mais a visualização, vamos aumentar o espaçamento entre as colunas. Então a gente vem aqui no topo de cada uma das colunas e vamos ajustando para aumentar o espaçamento entre elas. Você pode notar que mesmo aumentando o espaçamento, como a gente já anteriormente estabeleceu que os elementos deveriam ficar ao centro, eles permanecem ao centro, inclusive da célula que foi mesclada aqui, que é o título da nossa tabela. Agora nós podemos atuar com a ferramenta de preenchimento de cor para que as colunas e o título tenham um destaque ainda mais e tenha a visualização ainda melhor aqui dentro do nosso controle de estoque de produtos. Então, para isso, eu vou selecionar essa célula que foi mesclada, vou vir aqui em página inicial e nessa ferramenta aqui de cor de preenchimento, eu vou clicar nessa seta e vou selecionar essa última cor aqui embaixo. Essa aqui é a cor do nosso título e agora eu vou selecionar todos os títulos das nossas 3 colunas. Vou novamente aqui em cor de preenchimento e vou selecionar um tom acima desse azul que eu acabei de colocar no título.
Vamos continuar nas funcionalidades aqui desse grupo fonte e agora eu vou selecionar todos esses itens que eu acabei de colorir. Eu vou vir aqui e aplicar um negrito sobre eles. Pode ver que houve um destaque ainda maior das letras que a gente acabou de adicionar. Então eu não vou deixar só em negrito, e para dar um destaque ainda maior, eu vou vir aqui na coloração da cor da fonte, vou clicar nessa seta e vou colocar uma cor branca aqui. Nós também poderíamos alterar a fonte. Por exemplo, a gente está usando essa fonte Calibre aqui, mas nós poderíamos ter utilizado a fonte Arial, que alteraria o tipo da fonte que a gente empregou aqui no título e no cabeçalho. Mas não vou deixar Arial, eu vou voltar aqui para a fonte Calibre mesmo, que é uma fonte que eu gosto bastante de trabalhar. Agora vamos supor que o nosso título dos produtos está um pouco pequeno aqui para fazer a leitura. Então eu vou clicar sobre ele, eu vou deixar ele com 14 aqui. Você pode ver que ele aumentou o tamanho da fonte. Com relação aos títulos das nossas colunas, eu vou deixar eles selecionados. E ao invés de alterar aqui, usando essa janela com essa seleção de números, eu vou ir alterando gradativamente, selecionando essa funcionalidade de aumento. Pode ver que ele foi para 12 e está num tamanho ok. Ainda assim, eu vou selecionar todos esses itens. Você pode notar que ele está selecionado aqui, ó, com alinhamento embaixo. Eu vou deixar o alinhamento ao centro deles, que é uma forma de visualizar ainda melhor os títulos de colunas e os títulos das tabelas. Agora a gente pode começar a falar sobre outra funcionalidade de formatação, que são as bordas. Para aplicar uma borda é muito simples. Primeiro eu vou aplicar uma borda externa à tabela. Então eu vou selecionar todos os itens que eu já digitei. Vou vir aqui em bordas e vou clicar sobre essa seta aqui, ó, e vou aplicar essa borda externa espessa. Você vai notar que tudo que foi selecionado, o entorno foi aplicado uma borda. E agora eu quero aplicar borda apenas nos valores. Então, para isso, eu vou selecionar apenas os valores. Por enquanto, eu vou deixar de lado o título e as colunas. E eu vou vir aqui vou clicar aqui sobre a seta e vou vir em mais bordas. O Excel vai abrir essa janela de formatação de células. A gente pode ver que ele tem diversas abas aqui, mas a gente vai deixar aqui na aba borda. Nesse primeiro quadrado aqui, ele informa o tipo de linha, o estilo da linha que nós vamos utilizar. E eu vou utilizar essa linha bem fininha aqui, ó, esse pontilhado. Vou clicar sobre ela. Pode ver que a seleção já deixou o item selecionado. Eu vou vir agora aqui e aplicar uma cor para esse estilo de formatação. Eu vou deixar esse cinza claro aqui. Pode ver que todas as linhas já foram aplicadas essa coloração cinza clara. E agora nessa janela onde tem os 4 itens de texto, está exatamente trazendo os itens que foram selecionados, que são apenas os itens dos produtos. E como eu quero aplicar apenas uma formatação nas linhas, eu vou apenas deixar selecionado esse item aqui, ó. E automaticamente uma linha foi aplicada entre cada uma das linhas. Eu vou dar um OK para nós verificarmos como ficou a aplicação dessa forma. Eu dei um OK e ficou da forma que eu gostaria, aplicando apenas as linhas, não em formas de cruz, mas apenas com uma linha tracejada entre cada uma desses valores. Mas caso eu mude de ideia, eu também poderia formatar essa tabela da forma padrão, que é com as linhas das bordas em formato de cruz. Então eu vou novamente selecionar os dados, vou vir aqui em bordas, clicar sobre essa seta e vou vir em mais bordas. Eu vou clicar sobre a linha que a gente acabou de aplicar. Vou colocar novamente esse cinza claro e você vai notar que agora a gente tem todos os itens já foram pré-selecionados. A gente continua visualizando a formatação da primeira borda dividindo as linhas e agora eu vou aplicar a formatação em cruz. Dessa vez eu não selecionei nenhum dos itens aqui de bordas, eu apenas selecionei essa linha imaginária aqui, ó, dividindo as duas colunas. Eu também poderia ter tirado e selecionado utilizando essa seleção aqui. Eu dou um OK e a gente tem a nossa seleção em formato de cruz, separando linhas e também separando colunas com essa linha tracejada. E o Bita trouxe para a gente a tabela atualizada de preços dos itens que estão em estoque. Então vamos aproveitar que ele já mandou e vamos adicionar essa nova coluna de preços lá na nossa tabela no Excel. E para adicionar essa nova coluna de preços, nós poderíamos vir aqui na coluna E, logo ao lado de todas as informações que a gente já colocou, e colocar preços. E vir colocando todos os valores, nós teríamos, por exemplo, a gente já colocou os 2 primeiros valores, nós teríamos muito trabalho em primeiro colocar tudo e depois formatar toda a tabela. Para adaptar a inclusão de uma nova coluna, eu vou até vir aqui, selecionar e excluir essa nova coluna adicionada. Eu vou vir aqui na coluna D, clicar com o botão direito do mouse e selecionar inserir. Pode ver que uma nova coluna foi colocada entre tipo e quantidades. Eu vou primeiro vir aqui em quantidades, selecionar todos os itens, clicar com o botão direito e clicar em copiar. Agora eu vou vir aqui na célula D
3, vou deixar ela selecionada, vou clicar com o botão direito e ao invés de colar direto, eu vou clicar em colar valores. E todos os valores foram trazidos. A gente agora tem duas colunas exatamente iguais de quantidades. Então, a gente pode vir aqui e deletar todos esses valores e a gente pode inserir os preços logo ao lado de quantidades que a gente vai conseguir manter toda a formatação que a gente já fez até aqui. Então, nós podemos começar a inserir os valores dessa coluna que a gente acabou de criar. Eu vou nomeá-la como preço por quilograma. E aqui eu vou começar a digitar os valores de cada uma dos produtos. Por exemplo, berinjela, R$12 o quilo. 5,50 da laranja, tomate 10,80, 12,70 cenoura, 10,60 maçã, R$10 o pimentão, 6,90 a pera, 8,90 cebola, 13,60 a uva e a abóbora, o quilo é R$4,90. Então nós podemos começar a falar da formatação dos valores, dos números em si. Por exemplo, aqui em quantidades eu deixei 5 quilos, mas essa não é a forma mais adequada de fazer esse tipo de preenchimento. O jeito mais correto de fazer isso, eu vou até aumentar um pouco o tamanho da coluna, eu vou entrar em quantidades, vou dar um espaço, vou digitar aqui a unidade que a gente está trabalhando, as unidades que essa coluna possui. Eu vou dar um Enter e aqui, ao invés de ficar colocando 5 kg, 10 kg, eu vou deletar esse valor e vou deixar apenas 5. Aqui embaixo nem vou deletar, eu vou digitar diretamente 10, aqui 5, aqui 12, 23, aqui 13, 9 e 8. Por que eu fiz isso? Porque dessa forma nós sabemos que esses valores já são correlacionados a quilos e quando eu seleciono eu posso vir aqui em página inicial e nesse grupo de números vou clicar sobre esse número aqui e vou deixar em número. Pode ver que ele aumentou as casas decimais aqui para 2 casas decimais, como a gente vai trabalhar com 2 casas decimais, mas na verdade eu vou reduzir para uma, clicando aqui nessa seta para a direita. Ele diminui o número de casas decimais automaticamente. E eu vou fazer o mesmo tipo de formatação aqui para o preço por quilo. Como eu sei que esses valores estão em reais, eu vou selecionar todos esses valores e ao invés de deixar com a formatação de número, eu vou deixar com a formatação de moeda. Nesse caso, convém, ao invés de manter com uma casa decimal, 2 casas decimais. E a formatação, ao invés de deixá-la centralizada, eu vou colocar com a centralização à direita, aqui também, com esse alinhamento à direita. E nós temos concluído a formatação da nossa tabela. Nós podemos então ir para a terceira fase, que é a fase da matemática básica, onde a gente vai introduzir alguns conceitos básicos de matemática que estão atrelados ao Excel. Dessa forma, o Sr. Bita veio nos dizer que uma pessoa ficou interessada em comprar todo o estoque de produtos. Ele está pedindo que a gente calcule o valor total de cada um dos produtos e o valor total dessa possível venda. A gente só precisa lembrar que o valor de um produto é a multiplicação da quantidade vezes o preço, que essas duas informações nós já temos. E o valor total dessa venda seria a soma do valor de cada um dos produtos, do produto 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E é exatamente isso que nós vamos executar. O Sr. Bita também apresentou mais ou menos como deveria ser o modelo dessa planilha. Então a gente tem aqui os produtos, tipo, quantidade e o preço delas, mas ainda a gente não tem quanto custa cada uma delas e ainda assim o custo total. Então é isso que nós vamos colocar em prática nessa nossa atividade. Então vamos voltar ao Excel, a nossa planilha. Então vai vir mais uma coluna preço aqui e aqui embaixo a gente vai colocar o total de todos os preços de cada um desses produtos aqui do lado. Então vamos trabalhar primeiro no design. Para facilitar o nosso trabalho, eu vou eliminar todas essas bordas aqui e ao final do nosso projeto a gente vai voltar com elas, só para facilitar a maneira que nós estamos construindo essa tabela. Então eu vou deixar todas selecionadas do jeito que a gente fez aqui. Vou vir aqui em bordas, clicar sobre essa seta e a gente clica em sem borda e todas as bordas vão desaparecer. E agora a gente vai trabalhar no design dessas linhas aqui embaixo. Para colocar o total final da somatória de todos os produtos, eu vou selecionar essa linha aqui das colunas B, C, D e E. Vou mesclar ela. Também vou vir aqui e colocar essa coloração de preenchimento azul e vou colocar a coloração branca também e vou aplicar o negrito. Com relação ao nosso título, eu vou selecionar o título e vou dar uma esticada nele. Para isso eu vou selecionar até a coluna F,
até a célula da coluna F e vou mesclar e centralizar novamente. A gente tem o nosso estoque de produtos novamente ao centro. E agora é a parte que a gente vai trabalhar efetivamente na matemática. Então nós precisamos pensar, deixa eu só reduzir um pouco o espaçamento das colunas e aumentar um pouco aqui também. Vamos pegar o primeiro elemento, a berinjela. É um item que tem 5 kg no estoque e o preço dela são R$12 por quilo. Então, para encontrar o preço total desse elemento, nós precisamos multiplicar 5 por 12. E como a gente faz isso aqui no Excel? A gente precisa primeiro colocar um igual, que essa é a forma com que nós obtemos cálculo aqui no Excel, do jeito que a gente faz as operações matemáticas. E aí sim a gente faz a multiplicação. Então eu vou com o mouse selecionar 5 aqui do lado e vou colocar essa aqui que é o asterisco do lado e também seleciono 12. Então eu estou multiplicando a célula D4, esse símbolo aqui, esse sinal que representa multiplicação, vezes E4. D4 multiplicado por E4. Eu dou um Enter e a multiplicação sai como R$60. E a gente vai fazer a mesma coisa para os outros itens. Vou colocar igual, multiplico essa célula aqui, que o valor é 10, multiplicado por 5,50 centavos. Na linha 5. Dou um Enter e o cálculo sai novamente. E para completar tudo isso, levaria muito tempo. Então a gente vem logo aqui no canto dessa célula, o mouse vai trocar de ícone e a gente vai clicar e ir até o final. Clicar, segurar, arrastar e jogar até o final. E a gente tem o preço de cada um desses elementos até aqui embaixo. E agora, para a gente saber o total da venda, dessa possível venda, nós teremos que somar todos esses valores. Então, para isso, nós vamos colocar um igual. Novamente, sempre a gente começa a fazer contas no Excel colocando igual. Esse elemento, vamos somar o 60, colocamos o valor de mais, depois 55, mais, e cada um de baixo, todos esses elementos, nós vamos somando um a um. E damos um Enter e chegamos ao total de R$ 1.114,60 centavos. Precisando apenas que nós trabalhemos um pouco mais na formatação. Então eu vou selecionar todas essas células aqui embaixo da linha 14. Vou aplicar a coloração preenchimento de cor azul para que elas mantenham o padrão. Vou colocar a cor da fonte em branco. Ela tomou a cor branco aqui e vou colocar em negrito também. Clicar 2 vezes. Garanto que todos os itens ficaram com negrito. O total, vou selecionar aqui essas células mescladas e vou empurrar ela até o final, aqui no alinhamento à direita. E esses dois itens aqui, eles são os itens que eles colocam recuo, é uma indentação que a gente coloca para dar uma estilizada um pouco melhor. Então vou colocar esse recuo aqui à direita e você vai notar que o total ficou um pouco, na verdade, o total ficou um pouco mais à esquerda nesse caso. E a gente tem concluído mais uma fase no nosso jogo. Terminada a terceira fase, que diga-se de passagem foi bem fácil, nós podemos então para a quarta fase, que aí sim vai elevar o nível do Excel já. Agora nós temos que estar bem preparados para que o seu conhecimento já esteja um pouco mais maduro com o Excel, porque agora a gente vai começar a aplicar os conceitos de funções, que é a base do Excel. Então, novamente, o Bita veio nos passar uma demanda, que aquele valor que a gente passou talvez ficou um pouco caro, então ele está querendo aplicar 15% de desconto para todos os produtos dele, porque esse comprador é um grande amigo dele de muito tempo, então ele acha que 15% é um valor justo para ser aplicado nessa venda. Então, qual que é o nosso trabalho como analista financeiro? É fazer o cálculo do desconto. Então, nós vamos trabalhar numa planilha como essa, onde a gente vai acrescentar mais 3 colunas, uma coluna para o desconto calculado, um para a gente manter o preço sem o desconto e outra com o preço já descontado. Ou seja, a gente vai conseguir fazer uma comparação entre os produtos sem o desconto e depois com o desconto de 15%. E vamos colocar também um total de itens, que a gente vai calcular o peso de toda a quantidade de itens vendidos e também iremos calcular o desconto final aplicado na venda. E apenas uma matemática básica para você se lembrar, o desconto é igual ao valor total do produto multiplicado pelo desconto em porcentagem. Fazendo essa matemática, você consegue chegar ao valor do desconto. E essa é a aplicação que a gente vai fazer no Excel. Então aqui nós já podemos introduzir o conceito de funções. Por exemplo, nessa somatória que nós fizemos, a gente foi somando número por número. Pode ver que houve uma repetição. Toda vez eu tive que colocar uma célula, acrescentar um mais, colocar outra célula, acrescentar outro mais. Esse processo, além de ser mais demorado e muito repetitivo,
O Excel ele tem uma forma automática da gente fazer isso, que nada mais é que colocar uma função soma aqui. Nesse caso, eu vou deletar todas essas células que a gente colocou e eu vou apenas escrever soma e vou abrir parênteses. Nesse caso, ao invés de ficar colocando célula por célula aqui, que nem a gente fez da outra forma, aqui basta a gente só selecionar o intervalo de tudo que foi somado e fechar com parênteses e dar um Enter. E a gente chega ao mesmo valor que nós tínhamos antes. Você também pode conferir se o valor da soma está correto, selecionando todos os valores que estão dentro da função soma. Você vai verificar aqui no canto inferior direito, existe aqui no rodapé a soma dos itens selecionados. Nesse caso deu 1.114,60 centavos, batendo com o valor somado. A mesma coisa nós podemos fazer aqui com as quantidades. Se nós quisermos saber o total de quilos que a gente tem aqui em estoque, basta a gente aplicar novamente a função soma. Só que dessa vez eu vou colocar exatamente aqui embaixo de quantidades. Pode ver que a gente tem um campo aqui mesclado, utilizando diversas células. Para você reverter a mesclagem, é só você selecionar o item mesclado e clicar novamente e você vai ter todas as suas células de novo. Então aqui, para a gente fazer a soma, ao invés de escrever igual, nós poderíamos fazer dessa forma, igual soma, e colocar todos os itens do intervalo e dá 120 quilos. Eu vou deletar, vou vir aqui em página inicial e tem essa função aqui, ó, no grupo de edição, a função soma. Automaticamente o Excel vai executar, vai colocar o igual, vai chamar a função soma e vai colocar o intervalo exato entre parênteses. É só dar um OK e a gente tem aqui a nossa soma. Nós só precisamos centralizar e está correto. Eu vou deletar esse total aqui também. E agora a gente vai trabalhar com o desconto, que é muito simples, vocês vão ver. Aqui nessa célula eu vou colocar um título de desconto, vou escrever desconto aqui. E aqui ao lado eu vou colocar 15% de desconto. Vou colocar 15 e o sinal de desconto aqui ao lado. Vou dar um Enter e a gente já tem o nosso desconto aqui aplicado, conforme foi informado pelo Sr. Bita. O desconto será de 15% do total da venda. Só que nós também precisamos calcular o desconto de cada um dos itens. Então, para isso, aqui eu vou criar mais uma coluna. Eu vou colocar aqui desconto e vou calcular o valor descontado de cada um dos itens. Então aqui eu vou colocar um igual, e a fórmula para fazer esse tipo de cálculo é a gente pegar o preço e multiplicar pelo desconto e dar um Enter. Então nesse item berinjela, que tem um total de R$60, nós vamos ter um desconto de 15% dando R$9. E agora a gente precisa fazer a mesma coisa para os outros itens, né? Nós poderíamos muito bem vir aqui, clicar, selecionar e arrastar e jogar até embaixo, só que o Excel coloca tudo zero aqui. E a conta aparentemente não está funcionando. E você deve estar se perguntando por quê. O porquê é exatamente por isso aqui. Por exemplo, se você clicar 2 vezes sobre essa célula, você vai ver que realmente o Excel ele fez o sequenciamento. Quando a gente arrasta, né, a célula para baixo, ele foi colocando uma embaixo da outra. Então, por exemplo, antes estava a F4 e ele desceu para F5. Está correto. Só que o problema está aqui no cálculo do desconto. A fórmula calculou o item imediatamente abaixo. A célula não contém nada. Por isso que o resultado deu 0. É a mesma coisa que se nós fizéssemos 55 multiplicado por 0. A gente vai dar um Enter e o valor é esse mesmo. Uma outra solução, que demoraria muito tempo, seria colocar o igual, selecionar o preço, colocar o sinal de multiplicação e clicar sobre o 15 e dar um Enter. E nós teríamos o resultado do 15% desse item com o desconto. Só que tem um jeito mais rápido de fazer esse tipo de cálculo que exige muito menos, que é usando as referências. Então eu vou vir aqui e vou deletar todos esses valores que foram colocados. Vou colocar um igual. No preço, eu vou deixar o preço do jeito que está. Vou colocar o sinal de multiplicação e eu vou selecionar o 15. Então aqui é muito importante vocês prestarem atenção que quando eu der um Enter e eu tiver que selecionar e arrastar aqui para baixo, todos os itens vão se deslocar imediatamente abaixo. Só que o desconto precisa estar fixo. Então para isso eu vou selecionar o desconto e vou aqui apertar F4. Dessa maneira, o Excel automaticamente coloca esses cifrões aqui, esses sinais de dinheiro, ao lado do D, que é a coluna, e ao lado do 15, que é a linha. Então, nós vamos fixar, nós vamos deixar travada essa célula. Agora, se eu der o Enter e vir aqui selecionar a célula e clicar, segurar e arrastar, a gente tem o cálculo do desconto com a
célula fixada no desconto de 15%. E essa é a fórmula mais eficiente de fazer cálculo, onde você tem um número que fica fixo na tabela e você precisa sequenciar elementos dentro de uma tabela. Então, sabendo o valor descontado de cada item, nós podemos descontar do preço total. Então, eu vou colocar mais uma coluna aqui. Preço descontado. E esse cálculo é muito simples, é só colocar um igual, que seria o preço original, menos o desconto. E a gente chegaria no preço descontado. E aqui a gente não tem nenhum problema para clicar, selecionar e arrastar, pois o cálculo será exatamente o mesmo que nós precisamos. E aproveitando que nós já conseguimos trabalhar com funções, vamos então fazer a soma do desconto total, que seria um igual. Vamos chamar a função soma, abrimos parênteses e selecionamos o intervalo. Fechamos parênteses. Nós temos o total da soma. Você pode ver que o Excel entendeu que a gente ia fazer a mesma coisa aqui, então automaticamente ele replicou a fórmula. Se a gente for para o lado aqui, você pode ver que ele já calculou um descontando o outro. Então, o nosso valor total do preço descontado é o preço original de 1.114 menos 167,19, que é o total do desconto, e a gente chega no valor total da venda de 947,41, que nada mais é um menos o outro. Dou um Enter aqui. E para a gente replicar a formatação desse item é muito simples, basta a gente selecionar esse item. Vamos vir aqui no pincel de formatação, a gente seleciona o pincel de formatação e a gente replica para esses dois outros itens aqui. E a gente tem tudo formatado da mesma maneira. Então nós só precisamos formatar esse desconto aqui. Então eu vou mesclar essa célula, jogar para o lado, eu vou colocar uma indentação, vou deixá-lo com a mesma coloração, aplicar um branco e negrito. Aqui no 15% eu vou deixar em branco, negrito, e vou colocar essa cor mais escura. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou colocar aqui o desconto em porcentagem. E aqui eu vou selecionar todos esses itens aqui, mesclar, e vou colocar aqui desconto, só que agora em reais. Vou novamente aplicar o preenchimento da célula, colocar a fonte em branco e deixar em negrito, colocar para o lado, vou colocar uma indentação também aqui, vou deletar, na verdade eu vou deixar isso aqui deletado e vou fazer a soma, vou deletar essa função e na verdade eu vou somar, vou aplicar a função soma aqui também, soma, vou abrir parênteses e vou somar o preço descontado aqui. A gente volta com o valor de 947,41 e aqui ao lado, nessa célula, eu vou calcular o valor descontado, que será igual o valor original menos o valor descontado. E chegamos a 167,19. Deixa eu fazer uma rápida formatação. Vou selecionar a célula, vou vir aqui nesse azul mais escuro, vou deixar em branco e aplicar o negrito. E nós temos finalizado os nossos cálculos. Eu só vou trabalhar agora aqui no design. Vou selecionar aqui todo o título, vou mesclar tudo isso novamente. Aqui nos valores internos, eu vou vir em borda, mais bordas, vou selecionar esse pontilhado, aplicar esse cinza mais clarinho e vou aplicar uma formatação de cruz para que todos os valores dentro da área selecionada fiquem com esse pontilhado também. No entorno, para aplicar a formatação do entorno, eu vou selecionar toda a tabela. Vou novamente aqui em bordas e vou aplicar as bordas externas. Também vou selecionar todos esses itens aqui, vou aplicar uma borda externa sobre eles. E aqui no desconto também. Então nós temos concluído a nossa fase 4. Então nós podemos ir para a nossa quinta fase, que é onde nós vamos começar a fazer as nossas primeiras análises aqui no Excel. O Excel é uma ferramenta poderosíssima para análise de dados e a gente vai começar a fazer algumas análises simples, porém análises bem efetivas e importantes para dar os primeiros passos. E o Sr. Bita sentiu mais confiança na construção dos dados que a gente vem fornecendo para ele, então ele acha que está na hora da gente transformar esses dados em informações para que ele possa começar a tomar decisões na empresa dele. Então, quais foram as primeiras informações que ele está solicitando? Ele quer saber a média de preços por quilo, a média de preços totais de todos os itens em estoque, a quantidade de itens que ele tem em estoque, o maior preço com desconto e o menor preço com desconto. E a gente vai usar funções para chegar nessas respostas. Vamos então ao Excel.
Então aqui eu vou escrever média de preços por quilograma. E na célula aqui do lado, eu vou achar a média de preços por quilo. Eu já vou clicar selecionar aqui, vou mesclar essas duas células. Eu vou pintar ela aqui com esse azul mais escuro e aqui ao lado com esse azul mais claro, que é onde nós vamos colocar as nossas respostas. Deixa eu deixar aqui branco também para a gente manter o padrão. Então, para calcular a média é muito simples. Basta a gente colocar um igual. E como na função soma, ao invés de escrever soma, a gente escreve aqui média. É só não esquecer de colocar o acento no E, que você facilmente vai conseguir encontrar. Você pode ver aqui, você pode verificar que o Excel ele já encontrou essa função aqui. Então você pode vir aqui, dar 2 cliques sobre média e ele já vai, inclusive, abrir o parênteses para que a gente não esqueça. E a gente vai, e basta nós virmos aqui em preço por quilo. Nós selecionamos todos os nossos itens, os preços dos itens de cada um deles. Vamos fechar o parênteses e dar um Enter. E vamos chegar na resposta. Nossa primeira análise vai ser que a média do preço dos itens por quilo é R$ 9,59. Essa é a média de preços que é cobrado aqui na empresa do Sr. Bita. Então, já que nós calculamos a média de preços por quilo, vamos calcular a média de preços totais. Então, eu vou colocar aqui a média... Então, eu vou colocar aqui, ó, média de preços totais. Vou selecionar esse item aqui, vou aproveitar a formatação e vou passar o pincel de formatação nele. E eu tenho exatamente a formatação que eu apliquei aqui em cima. E a gente vai usar basicamente, e aqui para calcular os preços totais, nós vamos usar exatamente a mesma função, que é igual, médias com acento, média com acento, abro parênteses. E vou aqui em preço descontado, vou selecionar todos esses itens, vou fechar parênteses e vou dar um Enter. E vou chegar ao valor de R$ 94,74. Vou selecionar esse item, vou selecionar o pincel de formatação e vou aplicar aqui também. Agora a próxima pergunta é sobre a quantidade de itens, mas a gente vai usar uma outra função para fazer esse tipo de cálculo, que é igual a conte.num. Aqui, ó, eu iniciei a digitação, só que o Excel já trouxe aqui para mim. Eu vou clicar 2 vezes e o Excel ele já vai trazer essa fórmula para a gente. E o que essa função faz? Ela conta todos os números dentro de um intervalo. Esse aqui é o intervalo que a gente vai precisar. Eu vou fechar o parênteses e ele vai trazer aqui os 10 itens que nós temos. São 10 linhas. A gente pode verificar isso também selecionando todos os itens aqui. E logo abaixo a gente tem a nossa contagem de números aqui, 10. São 10 itens que a gente tem na tabela. Assim como nós também poderíamos ter verificado selecionando os preços totais, aqui embaixo o Excel também traz a média. Aqui é muito bom quando você está precisando fazer uma análise rápida e não dá tempo de você construir toda uma tabela, você só tem os dados, você vai selecionando e o Excel vai trazendo as respostas para você. Aqui também ao lado, se você selecionar o preço descontado, todos esses itens, você também chega ao 94,74. Aqui também eu vou selecionar essa célula, vou aplicar o pincel de formatação e a mesma coisa aqui, vou selecionar a célula e vou aplicar o pincel de formatação. Aqui eu vou calcular o maior preço com desconto. Aqui eu estou interessado em saber o produto mais caro do preço com desconto da nossa possível venda, então eu coloco igual a máximo, vou abrir parênteses e aqui vou selecionar esse intervalo. Vou fechar e ele tem que trazer o valor maior dentro desse intervalo, que deverá ser 195,50. Dou um Enter e exatamente, ele buscou o valor 195,50 dentro desse intervalo, que é esse aqui. As funções ajudam geralmente nesse caso. Foi muito simples eu selecionar esses valores e encontrar os 195,50. Mas imagine uma planilha que tenha mais de 1000 linhas. Imagine para você tentar encontrar o preço mais caro. Demoraria muito tempo. Então, usando essa fórmula, máximo, você consegue encontrar o valor dentro de um intervalo selecionado muito mais rápido e com precisão de 100%. Bom, se a gente já sabe calcular o maior preço com desconto, também podemos encontrar o menor preço com desconto. Muito simples, ao invés de máximo, a gente só coloca o mínimo. Já coloquei aqui mínimo, eu vou abrir parênteses e vou selecionar o mesmo intervalo,
que deve trazer o valor de 33 e 32. Dou um Enter e o Excel trouxe aqui pra gente 33 e 32. Vou selecionar agora os dois itens de uma vez, vou aplicar o pincel de formatação e vou selecionar todo esse intervalo. E a gente tem as nossas respostas aqui. Só vou aplicar uma formatação de coluna, só vou selecionar todos esses itens aqui e vou aplicar uma borda. Todas as bordas aqui seria ok, perfeito. E a gente tem as nossas respostas das nossas primeiras análises no Excel prontas. E agora a gente pode ir para a nossa última fase. Vamos então para a fase 6, que é onde a gente vai construir os gráficos e fechar o relatório final para o Sr. Bita. Então ele pediu para que, como ele é uma pessoa ocupada, ao invés dele ficar olhando várias vezes os dados, ele queria apenas colocar na parede do escritório dele essas informações em formas de gráfico de barras, para ele ter uma noção, para analisar a performance dos produtos e dos seus preços, e também um gráfico de pizza, que é o gráfico que a gente usa geralmente para identificar porcentagens e também para entender a representação em termos de volume, né? Quando está atrelada a porcentagem. Então, nós vamos utilizar o gráfico de barra e o de pizza para fazer essas duas demonstrações. Então, aqui no Excel, vamos começar com o gráfico de barra. E para fazer isso é muito simples, nós precisamos apenas selecionar os produtos. Você segura a tecla Ctrl e vem aqui em preço descontado e seleciona também. Você vai notar que o Excel ele selecionou duas colunas. Ele não selecionou o intervalo aqui dentro. Ele selecionou os produtos e o preço descontado. Essa hora você já pode soltar o dedo da tecla Ctrl e você vai vir aqui em Inserir, nessa aba Inserir, e vamos vir aqui em Gráficos Recomendados. Rapidamente, o Excel já vai sugerir o gráfico de barra porque ele é o mais aplicado nessas condições. Então a gente não precisa nem vir, a gente pode até vir aqui em todos os gráficos para a gente dar uma olhada entre os gráficos possíveis que a gente poderia aplicar, mas o que a gente realmente quer é vir aqui em colunas. Vamos vir aqui no gráfico de coluna agrupada, esse simples, ele vai trazer para a gente aqui. Nós damos um OK e o Excel trouxe para nós já aqui o gráfico de barras prontinho para nós começarmos a fazer as nossas primeiras análises. E também agora para nós termos uma visibilidade, você também pode pegar o gráfico aqui e movimentá-lo para onde você quiser. Eu vou deixar ele aqui logo ao lado e a gente já pode também aplicar o gráfico em formato de pizza. Nós vamos fazer a mesma seleção, vamos selecionar produtos, seguramos Ctrl e vamos vir aqui em preço descontado e também selecionamos o preço descontado segurando a tecla Ctrl. Podemos soltar a tecla Ctrl, a gente vai vir aqui em Inserir, Gráficos Recomendados, só que dessa vez a gente vai vir aqui na aba Todos os Gráficos, vamos vir aqui na opção dessa categoria Pizza e a gente vai selecionar essa primeira opção aqui que é Pizza mesmo. Vamos dar um OK e o Excel trouxe para a gente aqui o gráfico de pizza também prontinho aqui do lado. Vou apenas colocá-lo nessa posição, a gente pode até diminuir um pouco aqui para que a gente tenha toda a visualização. Também vou dar uma diminuída aqui no gráfico de cima. Basta você selecionar aqui o canto da borda e ele vai alterar para que a gente possa diminuir a área do gráfico. Então, posicionados os nossos gráficos, a gente pode começar a trabalhar na formatação deles. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar esse primeiro gráfico de barra. Eu vou clicar sobre o nosso título e ao invés de deixar preço descontado, eu vou colocar evolução de preços. Um título qualquer aqui, só para diferenciar do preço descontado. E agora, se você selecionar o gráfico, a área do gráfico, você vai notar que algumas bolinhas ficaram no entorno dele. E também aqui na nossa barra de ferramentas, duas novas abas foram acrescentadas. O gráfico de design, que você consegue colocar uma formatação rápida para o nosso gráfico, mas eu não vou utilizar ele agora, é mais quando você não está com muito tempo. Como a gente está explicando o uso dos gráficos, vamos vir aqui em formatar, nessa última aba aqui. Caso não esteja aparecendo, é porque você não selecionou a área do gráfico. Se você clicar sobre a área do gráfico, ele vai aparecer. Então aqui nós podemos fazer algumas formatações simples no nosso gráfico para elevar
ou a condição dele visual, para deixar o design mais bonito e agradável de se ver. Então, aqui a gente pode alterar a cor da letra. Aqui, então, clicando aqui sobre essa seta, a gente vai vir aqui e aplicar esse azul mais claro. Também podemos vir aqui em contorno da forma. A gente clica sobre contorno da forma. Podemos colocar um verde aqui, por exemplo, mas não vai ficar muito legal. O que eu prefiro fazer mesmo é vir aqui e colocar sem contorno. E em efeitos de forma, a gente vem e coloca uma sombra. E a gente tem finalizado esse primeiro gráfico. Outra forma de fazer a formatação do gráfico é usando a janela lateral aqui da direita. Então, para isso, eu vou selecionar a área do gráfico até que fique com essas bolinhas no entorno dela. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir em formatar a área do gráfico e a janela aqui na lateral direita vai se abrir e eu vou eliminar o preenchimento dela. Eliminar o preenchimento, ele vai ficar com todo branco e também vou tirar as linhas. Se você clicar aqui fora, eu vou fechar essa janela aqui, você vai notar que a linha no entorno ficou transparente, ou seja, ela foi deletada. Eu vou clicar, você também ao invés de ter que ir na aba de formatação, você também pode selecionar o texto aqui e vir aqui em página inicial e aplicar a formatação azul que você já conhece. E a mesma coisa aqui, a gente seleciona essa caixa na legenda e você também pode vir aqui em página inicial e clicar sobre o A. Só garanta sobre a cor azul. Só garanta que esteja realmente selecionado todas essas legendas. Outra coisa importante, como a gente precisa visualizar porcentagem, vamos colocar porcentagens aqui dentro desse gráfico de pizza. Para isso, a gente seleciona o gráfico, clique sobre esse mais aqui e vem em rótulos de dados. Automaticamente aqui apareceu o valor dos preços descontados, que foi o item que nós selecionamos aqui nesse gráfico. Mas nós queremos ver as porcentagens. Então, para isso, a gente vai selecionar qualquer um desses itens aqui, qualquer um desses valores, até que todos fiquem selecionados. Se você clicar duas vezes, apenas um vai ficar selecionado. O correto é você aplicar sobre um deles só. E aí sim, os itens vão ficar com essas bolinhas azuis entre cada um deles. Vamos agora clicar com o botão direito em qualquer um deles. E nós vamos vir aqui em rótulos de dados. E a janela de formatação vai novamente aparecer aqui. Você vai verificar que o valor está habilitado, mas a porcentagem não. Então a gente vai desabilitar o valor e clicar em porcentagem e as porcentagens vão automaticamente aparecer aqui ao lado. A gente já pode fechar essa barra. E como ficou bem pequeno aqui, a gente pode reposicionar o nosso gráfico aumentando até que ele assuma um tamanho que esteja ok. Eu vou clicar sobre o gráfico, vou clicar sobre o título e vou descer um pouco aqui para baixo e vou subir o gráfico novamente aqui para cima. E ele ficou com um tamanho legal. Aqui eu também vou selecionar esse gráfico de barras aqui, vou voltar em formatar, em efeitos de forma, eu vou deixar sem sombra, mesmo que eu achei que ficou melhor a formatação sem sombra. Deixa eu só subir um pouco para cá. Ok, e nós temos os nossos dois gráficos colocados, um embaixo do outro. Como nós temos a média dos preços totais aqui, que deu 94,74, vamos posicionar essa linha aqui no gráfico para que a gente consiga, toda vez que a gente bater o olho para esse gráfico de barra, a gente consiga visualizar os itens que estão acima da média e os itens que estão abaixo da média. Para isso nós vamos vir aqui na aba Inserir, em Ilustrações, a gente clica sobre essa seta, em Formas, a gente vai clicar sobre a linha. E mais ou menos aqui, a gente vai colocar essa linha. Pode ver que essa linha, eu cliquei com ela sobre o gráfico, pode ver que ela ficou meio solta aqui. Mas se você segurar Shift, ela fica mais bem posicionada e você pode traçá-la aqui. Ela já assumiu a coloração azul, mas você pode deixá-la selecionada, não clique em nenhum outro lugar, deixa ela do jeito que ela está. Você vem aqui em contorno de forma, você vai vir aqui em contorno de forma, em espessura, a gente vai aumentar um pouco a espessura dela e vamos deixar ela dessa forma. Nós sabemos aqui, é só para ter uma referência, não precisa estar exatamente na mesma medida, mas nós sabemos que essa linha aqui é a linha média que representa 94,74, que seria mais ou menos aqui. E para que a gente possa separar
E para que a gente possa identificar rapidamente os elementos que estão acima e abaixo da média, vamos classificá-los também aqui. Então, para isso, a gente vai selecionar novamente a tabela. Nós então podemos vir aqui na aba Dados e vamos clicar nessa janelinha aqui e vamos clicar nessa janela Classificar. Irá abrir essa nova janela, a janela de classificar, e aqui a gente vai colocar os itens que nós vamos querer fazer a classificação. Como nós estamos avaliando preço descontado, aqui a gente vai colocar classificar por. Vamos clicar nessa seta para baixo, vamos selecionar preço descontado, vamos deixar valores das células, que são os valores que a gente quer identificar, a gente deixa do jeito que está, e aqui nós vamos colocar do maior para o menor. E nós então classificamos, e nós além de classificarmos itens dentro da tabela, nós também classificamos os itens que estão no nosso gráfico de barra. Então aqui rapidamente a gente consegue bater o olho e verificar que os itens pimentão, pera, cenoura, maçã, uva e cebola estão acima da média, porque eles estão com o valor acima de 94,74, que é exatamente essa linha referência que nós colocamos aqui. E os itens berinjela, laranja, tomate e abóbora estão abaixo da média, ou seja, estão abaixo de 94,74. Então, essa é uma outra análise que nós podemos fazer. Daria para fazer de um jeito mais automático essa linha aqui, poder variar com as médias dos itens da tabela, mas como esse aqui é um vídeo básico, introdutório de Excel, do jeito que está, e já está excelente para você conseguir fazer suas primeiras análises. Então, com isso, nós fechamos esse jogo, esse tutorial de Excel. Caso você não tenha entendido todas as funcionalidades, volte para o passo inicial, para a fase 1 e tente executar da onde você tem mais dificuldade, faça mais de uma vez para você ter mais assertividade. Eu garanto que você conseguindo construir o relatório da forma como nós fizemos aqui, você vai ter sucesso, seja numa entrevista, para uma vaga de emprego, ou mesmo para você começar a fazer suas tabelas, os seus primeiros estudos no Excel. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, é muito importante que você deixe o like e também comente aqui embaixo o que você achou da explicação, onde você teve mais dificuldade, para que a gente possa continuar trocando ideia e evoluindo cada vez mais no Excel. Por hoje é só, meus amigos, então muito obrigado, até a próxima.